Todos, eu sou Elma Reitman, vice-coordenadora do Comitê de Disfagia Mecânica da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e dando continuidade às atividades do Fono 2021, moderarei o nosso talk show, o que há de novo no tratamento oncológico e o impacto na biomecânica de deglutição. A nossa atividade terá 1 hora de duração. A ideia é nós conversarmos sobre as diferentes modalidades de tratamento e alguma estratégia que pode prejudicar ou beneficiar a biomecânica da deglutição desse paciente com câncer de cabeça e pescoço. Então, para conversar sobre essa temática, nós temos o prazer de receber aqui 3 colegas queridas e competentes, a fonoaudióloga Andressa Freitas, que é fono do INCA e do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro, mestre em Ciências Morfológicas e doutoranda em Clínica Médica pela UFRJ, líder do Laboratório Interdisciplinar de Cabeça e Pescoço do INCA e membro do Núcleo de Pesquisas em Cuidados Paliativos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Temos também a fonoaudióloga Patrícia Milanello, que é fonoaudióloga titular do Departamento de Fonoaudiologia do AC Camargo Cancer Center, com mestrado em Ciências na área de Oncologias pela própria instituição. E a fonoaudióloga Renata Guedes, fono do Hospital do Rim, em São Paulo, especialista em disfagia, mestre e doutora em Ciências na área de Oncologia pelo AC Camargo Cancer Center, professora do curso de Fonoaudiologia da FMU, membro da Dysphagia Research Society, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e da Academia Brasileira de Disfagia. Então, eu agradeço a participação das colegas, espero que a gente possa aqui contemplar um pouquinho do que as diferentes modalidades de tratamento trazem aí para a gente, que podem impactar, e eu acho que não tem como não começar falando de tratamento, se não começar falando das robóticas, né, que são aí a modalidade de tratamento voltada para a questão tecnológica, e a gente precisa abordar isso. E o perfil e o prognóstico, ele tem mudado muito, né, nos últimos anos, com o diagnóstico do HPV positivo, sendo como fator causal. E essas diferenças no perfil da fisiopatologia e da disfagia pós-cirurgia robótica transoral e da radioterapia, por exemplo, para o câncer específico de orofaringe, são pontos chaves, né, no planejamento e na tomada dessa decisão clínica. E aí eu queria ouvi-las, o que vocês têm percebido, assim, da biomecânica, do perfil da biomecânica de deglutição, pós a cirurgia robótica para o paciente com câncer de orofaringe HPV positivo e radioterapia para esse perfil. Se vocês notam diferença nesses resultados funcionais e qual é o perfil de cada uma dessas modalidades. Vocês veem que tem um perfil que seja melhor do que o outro? Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Deixa eu começar porque eu sou mais velha, né? Boa tarde a todos. E eu acho que isso é um ponto importante porque o INCA foi a primeira instituição pública do Brasil que teve cirurgia robótica do SUS. Aqui na transição, em 2012 que isso aconteceu, então a gente tem uma casuística de 9 anos que a gente acompanha esse grupo de pacientes. E eu acho que a grande parte do que a gente vai debater aqui agora, até a Patrícia vai trazer um pouco da experiência do AC Camargo, vai se fundamentar justamente no perfil desse paciente. Porque quem é o paciente hoje que a gente tem no INCA? É um paciente que chega com tumor avançado, a gente tem HPV positivo, o nosso grupo tem um perfil que tem, sim, parte dele HPV positivo, mas não é a nossa grande maioria. Uhum. Eu posso dizer que seja 30%, 40% no máximo. Então, a gente sabe que o HPV positivo ele responde melhor à radioterapia, né? Então, eu acho que isso também vai impactar nos nossos resultados. E o que o nosso grupo conseguiu perceber é que antes da robótica, a gente tinha um paciente que a grande maioria era T3, T4, com N positivo, né, às vezes até metástase à distância, e que quando a gente fazia a radioterapia, às vezes curativa, a gente tinha um impacto na biomecânica muito grande. Elevação laríngea ficava... A gente discutiu, a gente tem vários casos que a gente mostra, às vezes em congresso, de tumores de orofaringe, que a gente tem impacto da radioterapia na laringe. Às vezes a laringe fica muito impactada, constrictor posterior, isso é uma grande discussão no nosso tumor board, o radioterapeuta está tentando poupar o constrictor posterior, então é o nosso perfil muito ruim de paciente, né? Faz 35 sessões, 70 grays de radioterapia. Quando veio a robótica, a gente notou uma mudança drástica no perfil funcional desse paciente. O paciente, a gente teve uma curva de aprendizagem do cirurgião, né, da equipe inteira, né, mas do cirurgião. No início, a gente fazia traqueostomia e sonda. Alguns tumores hoje a gente não faz mais traqueostomia e sonda. Eles já começam já com dieta líquida, fria, muitas vezes.
É óbvio que, pelo perfil da cirurgia, que ela é uma cirurgia que ela dificilmente leva a ponto, né? Ela vai fechar ali por segunda intenção. Algumas vezes cirurgias grandes que trabalham com retalho chinês, mas, obviamente, esse paciente, para o nosso grupo, tem um perfil funcional muito melhor, a qualidade de vida é muito melhor. A gente tem um estudo que está em publicação de paciente só de resgate de robótica, então, quer dizer, um perfil ainda pior, né? Que fez uma radioterapia exclusiva, às vezes tem uma recidiva local e fez uma robótica por cima, e ainda assim a gente vê um perfil melhor de função, com dor controlada por, enfim, fala aqui. Mesmo tendo sido submetido à radioterapia prévia. Mesmo a gente vê isso e alguns pacientes têm, né, Andressa, quando esse paciente ele faz a robótica e é submetido à radioterapia adjuvante, os estudos são bem claros em dizer que esses pacientes apresentam, para algumas características, resultado pior. E aí, o que tem se destacado muito é que não só dizer que uma modalidade é pior do que a outra, mas tentar caracterizar a biomecânica da deglutição. Então, alguns estudos têm trazido que, quando esse paciente é submetido à radioterapia exclusiva, por exemplo, para essa população de orofaringe, eles falam muito foi um estudo agora de 2021 da Kate Hutchison, mencionando que pós-radioterapia, esses pacientes tiveram alteração do fechamento do vestíbulo laríngeo. Em contrapartida, os pacientes que fizeram só a robótica tiveram alteração da pressão faríngea, mas muitos desses pacientes que só fizeram a robótica, que estavam no grupo da robótica, também alguns tinham sido submetidos à radioterapia em algum momento. Então, até que ponto algumas características do perfil dessa deglutição não têm a ver com a radioterapia prévia ou adjuvante que esse paciente fez, né? Sim, fala, Renata. Vamos levantando a mão aqui, né, para a gente ir entrando no bate-papo. Boa tarde. Super obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui com essas colegas queridas. Eu queria colocar na discussão aqui duas coisas que eu acho que interferem muito, né? A gente fica muito focada no tratamento, se é robótica, se é cirurgia convencional ou não, mas existem, acho que, outras coisas que estão ali na margem que também interferem muito na reabilitação desse paciente. Por exemplo, quando a gente pensa em HPV, a idade, né? Geralmente, HPV, a gente tem pacientes jovens. Então, independente se é robótica com rádio prévia ou não, se esse paciente é jovem, a gente já tem um ganho funcional, né, em geral, de um paciente que vai reabilitar mais fácil, por ter uma musculatura mais jovem, né, e por ter, às vezes, uma motivação melhor para a reabilitação e etc. E eu acho que outra coisa que interfere também é como foi feita essa radioterapia, né? Qual foi a dose, quais foram as estruturas. Então, óbvio, como a Andressa já colocou muito bem, quando você tem uma cirurgia robótica, você tem a chance, né, de ter melhores resultados funcionais por alguns motivos, dos quais ela já falou, mas eu acho que cicatrização, fibrose, pensando em rádio, interfere diretamente, independente se é robótica ou não, né? Se ele fez rádio, essa rádio foi MRT, foi bem planejada, não pegou tantas estruturas envolvidas com a deglutição, a chance de ele ir melhor depois de uma robótica é muito grande. Mas se ele tem uma rádio daquelas que a gente pega aquele pescoço rígido, né, de uma rádio 2D que não foi MRT, etc., na minha experiência, eu vejo hoje mais pacientes de consultório, mas já trabalhei mais de 10 anos aí num hospital oncológico, a gente tem resultado ruim mesmo com robótica. Claro. Não sei se confere, Andressa e Patrícia, vocês que estão vendo também esses pacientes. Acho que até pegando esse adendo, né, qual que é a nossa experiência, que a gente tem visto muito aqui no AC Camargo, né, dos pacientes que fazem a robótica para tumores de orofaringe, né, o que a gente observa na prática clínica, né? Nós somos chamadas para avaliação bioral desse paciente robótico muito precocemente, com 1 dia, 2 dias de pós-operatório, para tentativa de liberação de dieta bioral, né? E o que chama muito atenção na nossa população é a queixa intensa de odinofagia. Então, o que eu observo na nossa prática, né? Por mais que a gente entre nesses casos de robótica com muita antecedência, né, para a liberação bioral, não necessariamente a gente consegue liberar uma bioral exclusiva por conta da odinofagia. Então, na nossa população, a gente observa muitos desses casos, pacientes
por conta da robótica, não precisam da traqueostomia, mas muitos vêm com a sonda, ou em alguns casos específicos, foi necessária a passagem de sonda, porque a odinofagia era tão intensa que comprometia a alimentação exclusiva por via oral. Então, a gente observa na nossa população essa queixa de dor muito frequente. Quando esses pacientes têm alta hospitalar e eles retornam ambulatorialmente ali 20 dias após o procedimento, é ali, naquele momento, que a gente observa que conseguimos progredir mais com a alimentação via oral e retirada da sonda. Na nossa população, é o que a gente observa muito nesses últimos anos. Mas essa queixa de dor, vocês fazem analgésico, você sabe? A equipe médica faz. Isso, já. Tanto é que no primeiro dia, quando a gente chega para avaliar, né, o paciente, ele não se queixa de dor, né, uma experiência, né, que eu observo. A gente chega no primeiro dia de pós-operatório, o paciente ainda muito assustado, extremamente rígido, se movimentando em blocos. Muitas vezes eles falam, eu nem engulo, eu nem acho que eu nem posso engolir. Aí a gente começa o trabalho, deglutição de saliva, treinando via oral, vai passando os dias da medicação, talvez é um ajuste que precisa ser feito, talvez ele movimentando mais as estruturas, ele começa a sentir uma dor. Então, é um trabalho que tem que ser em comum conjunto com a equipe médica, porque ele está usando mais as estruturas, ele está deglutindo, então tem que fazer esse ajuste medicamentoso, porque senão a gente não consegue liberar via oral pelo impedimento da dor. E assim, o que as outras mesas, né, inclusive estão falando isso para diferentes contextos, mas o quanto que a orientação, ela faz diferença nesse momento. Então, o que a Paty está falando aqui, o paciente já chega com tanto medo, ele não está nem engolindo, mas ele precisa não engolir essa saliva? Mas ele precisa engolir essa saliva pelo próprio processo funcional. Então, até que ponto ele não está bem orientado para coisas que são muito básicas, né? Então, a gente precisa também entender que se o paciente tiver essa orientação desde o início, desde o primeiro PO, ou até antes da cirurgia, talvez essa ansiedade, esse medo de engolir, minimize algumas coisas que fazem parte desse processo pós-operatório. Ele vai sentir dor. Ele vai sentir desconforto. Interessantíssimo você falar isso. Eu tive essa experiência essa semana agora. Semana passada, acho que sexta. Um paciente que vai para a cirurgia, né, um tumor de glomus carotídeo, e veio para muitas dúvidas na consulta com o cirurgião, perguntando 1000 coisas que o cirurgião não sabia responder. E ele falou, olha, sabe de uma coisa? Marca uma consulta com a fono online, bate um papo com ela antes da sua cirurgia. E aí ele marcou a consulta, a gente bateu um papo de quase 1 hora, assim, ele só tirando todas as dúvidas. Mas eu vou poder fazer isso? Eu vou poder fazer aquilo? Foi incrível, eu nunca tinha tido essa experiência, né? De ter esse bate-papo, um paciente jovem, que tinha muitas dúvidas e tudo. Então, assim, ele já vai para a cirurgia muito mais preparado, apesar da gente não ter certeza do que a gente vai encontrar no pós-cirúrgico, né? Porque às vezes ele vai com planejamento e mexe no nervo, enfim, de uma forma diferente. Mas foi muito legal essa possibilidade de orientar né, usando a tecnologia aqui do online e sabendo que no pós-operatório ele já vai chegar bem mais tranquilo, até engolindo mais a saliva sem medo, porque ele sabe o quanto que isso é importante agora. E eu tenho entendido, sabe, Rê, que essa responsabilidade de colocar o paciente como protagonista daquele processo é mandatório, não é importante, eu acho que é mandatório. Então, esse pós pode até sair um pouco diferente daquilo que a gente vai orientar, porque a gente também não sabe, as coisas podem mudar, né, o percurso, mas ele entender a importância da deglutição no processo de saúde dele, ele entender a importância do que é ele engolir com segurança, que a gente não está preocupado somente com o famoso engasgo, que a gente tem outras preocupações que normalmente a própria equipe de saúde não se atenta, é pensar fora da caixa mesmo, num contexto um pouco maior da função de deglutição, e esse paciente ele tem que estar dentro desse contexto com a gente. É uma pena que esse momento de pré-operatório, como tu falaste, não é rotineiro, né? Acredito que mesmo em instituições grandes, embora a gente saiba da importância e todo esse aspecto do orientar no pré-operatório, por N dificuldades de fluxo, isso não é uma rotina, que não é só aqui, né? Mas o quanto que é importante a gente inserir esse pré-operatório, e independente também da modalidade, se vai para uma cirurgia robótica ou aberta, se vai para uma radioterapia exclusiva ou não, o quanto que eu já posso fazer e muito antes
né, desse paciente ser submetido a um processo ou de radiação, ou de cirurgia, enfim. Muito interessante esse teu relato, Rê. Então, aproveitando e já pegando o gancho, trazendo ainda para a robótica, vocês conseguem perceber diferenças no resultado voltado para a deglutição com esse paciente de tireoide? Comenta um pouquinho aqui, Andressa, acho que vocês no INCA têm uma casuística aí maior, né, de pacientes com tumores de tireoide submetidos à cirurgia transoral? Sim, a cirurgia transoral eu acho que tem 3 anos que a gente está fazendo aqui, não estou enganada. Para quem não sabe, é uma cirurgia que é feita pelo vestíbulo, né? O cirurgião entra aqui pela essa face anterior aqui da boca, né? E assim, a visão da foto é até grosseira, né? Você estica isso aqui, tem toda uma técnica para fazer uma tenda e expor a tireoide para poder tirar. Tem que ter uma curva de aprendizado, isso é óbvio. Eu acho que o que a gente está na frente agora, se eu posso falar assim, a sensação que eu tenho, é que nós, reabilitadores, a gente está na mão a gente está na frente de múltiplos tratamentos. Tumores avançados, que a gente vai fazer tratamentos muito combinados, e o que vai diferenciar o que é um, o que é o outro, é o perfil do paciente. Por exemplo, essa TOETVA, né, que a gente chama, né, Transoral Endoscopy. Vídeo, TOETVA, agora eu não vou lembrar, daqui a pouco eu olho, né? Vídeo, tireoidectomia, Access, né? Acesso transoral endoscópico. Isso, TOETVA, acho que a sigla é em inglês, né? Ou o TORT, né? Que aí não é pela endoscopia, é pelo robô, o braço do tumor, mas o acesso é o mesmo. Eu acho que é um perfil selecionado de paciente. Claro. Entendeu? Uma pessoa que talvez não queira uma cicatriz. Qual é a vantagem? Não quer uma cicatriz no pescoço, tanto que ela vem do Oriente. É uma cirurgia que vem de lá porque para as mulheres de lá, você tem uma cicatriz no pescoço, não é só estético, tem uma outra questão cultural delas. Agora, talvez para mim, que não sou modelo, seria mais seguro fazer uma cirurgia cortar do meu pescoço, entendeu? Talvez eu me sentiria mais... O que seria mais confortável para mim? Eu acho que tudo isso que a gente está conversando e que a gente vai caminhar é o perfil que vai chegar daqui a pouco a gente vai estudar o perfil molecular do paciente, é quem é o paciente. Às vezes a robótica é um paciente jovem, que não quer fazer uma mandibulotomia, ele é um HPV positivo negativo, então é onde é a localização do tumor, e a gente tem que aprender também, como os médicos estão fazendo, a combinar os tratamentos. Se a gente está fazendo uma robótica, a gente está fazendo uma base de língua, vai impactar a elevação do ióide, e a gente tem que trabalhar a base de língua. A gente vai fazer a radioterapia, mesmo que seja depois da robótica, cadê o use it or lose it? Cadê a gente fazendo a terapia durante a radioterapia pós-robótica? Só que às vezes, a gente se confunde e a gente para o tratamento. Não fez a robótica, eu não vou fazer a terapia, ou sei lá, entendeu? É o caso da TOETVA. A TOETVA, a gente tem bons resultados para o perfil selecionado. A gente começou aqui, a gente ainda está com esse protocolo de pesquisa, né? Eu posso dizer que é um protocolo de pesquisa, porque a gente tem CEP, etc. Mas, normalmente, é uma mulher mais jovem que topa fazer esse tipo de cirurgia, não quer a cicatriz, mas eles realmente saem muito... Né, em bloco, né? Porque a sensação que eles falam, né, é que mexeu isso aqui tudo. Mas também em uma semana eles não têm aquele edema que eu esperava. A primeira paciente de TOETVA, eu fui ver, eu pensei que fosse estar com o pescoço desse tamanho. Não estava claro, demasiado, mas muito aquém do que eu imaginava. Né? Sim, mas sem alteração vocal, tá? A gente fez um grupo de benignos e agora a gente está entrando nos malignos. Assim, sem alteração vocal, não peguei nenhuma paralisia de nervo, deglutição ok. Era isso que eu ia perguntar, avaliação clínica de deglutição desses pacientes aparentemente funcional, né? Sim, sim, e a gente até teve um grupo, a gente fez um pequeno piloto, assim, que a gente fez videofluoroscopia antes e depois, e a gente não sentiu diferença. É claro que, assim, é pós-intubação, né, porque a intubação é hora, não faz traqueostomia, a voz sofre esse impacto, mas nada além disso, entendeu? Não sei como é que é a experiência do AC, mas aqui pra gente... Aqui no AC também, né, a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço faz a tireoidectomia convencional, também tem a TOETVA, a robótica, né, por acesso transoral e também a retroauricular, né,
que eles fazem bastante aqui, né, que é a experiência. A gente sabe que a robótica também tem outros tipos de acesso, né, o axilar, mamário, mas na nossa experiência aqui é o acesso retroauricular e o transoral, né. Teve um estudo publicado pelo Dr. Renan Lírio, que é o especialista que faz muita robótica no Brasil, né, comparando, né, os achados com relação à paralisia de prega vocal no grupo da convencional e no grupo da robótica, e não houve diferença nesse achado para essa população, assim como os achados cirúrgicos, né, menor edema, menor risco de sangramento, o que altera é o tempo de cirurgia, né, que a robótica toética, ela é 20 minutos, meia hora mais longa que a cirurgia convencional, né, então, nesse estudo realizado na instituição, não houve diferença com relação à paralisia de prega vocal. O que a gente está estudando agora, né, a equipe da doutora Elizabeth Carrara, é uma monografia de uma das nossas residentes, a Amanda Feliciano, sobre orientação também da Camila Barcelos, uns achados de qualidade de vida em voz e deglutição para os pacientes da tireoidectomia convencional, da toética e da robótica com acesso retroauricular, né? São achados ainda muito preliminares, subjetivos, que a gente está levando para a estatística agora, mas o que a gente pôde observar, né, a gente está aplicando os protocolos a médio e longo prazo, o IDV, o índice de desvantagem de deglutição e a escala de sintomas vocais. Os scores, eles são semelhantes, porém, na hora que a gente vai ver as perguntas que mais tiveram alteração, aí são diferentes, né? Os pacientes da robótica, da toética, eles têm um pouco mais de queixa do que os da convencional. Isso ainda resultados muito preliminares, né? Então, talvez aí para o ano que vem a gente já tenha respostas mais concretas aí, comparando essas 3 abordagens. Kika, só fazer um comentário rapidinho. Pode falar. Eu ia falar disso agora, Paty, da qualidade de vida, né? Porque pensando nessa questão que a Andressa falou da cicatriz e do repuxamento e etc., a gente fica pensando que o paciente que faz a robótica por esses outros acessos que não o acesso convencional, ele teria uma melhor qualidade de vida, né? Menos queixa em relação a essa funcionalidade. E é engraçado esses achados, né, que você traz, que não parece que é isso. Parece que o pessoal que faz a robótica tem mais queixa. É interessante, né, pensar. Então, mas uma coisa que eu tenho dúvida que é assim, às vezes eu fico olhando esses estudos, a gente tem que ter, não que inviabilize, mas a gente tem que ver o que a gente está olhando ali na nossa frente, né? Quem é o paciente, qual é a idade, qual é o T, o qual é o sexo, tamanho, né? Se é mulher, porque mulher tem muito mais queixa. E também tem uma questão. Em que momento você fez essa avaliação? Porque, por exemplo, se você for fazer uma tireoidectomia convencional, o pós-operatório da tireoidectomia da convencional deve ser melhor, né? Porque um corte menor, você não tem aquele acesso todo. Se você fizer imediatamente, ela vai falar assim, não, eu estou melhor do que a outra que teve aquele... Agora, se você fizer daqui a 6 meses, que ela vai ver o pescoço dela íntegro, eu acho que a outra da cicatriz vai se queixar mais. A gente está olhando 6 meses pós e 5 anos pós. Então, alguns pacientes... 5 anos? 5 anos estão trazendo esse relato, né? Vai para uma análise mais aprofundada, mas a gente está entrando em contato com essa população, né? Na hora que a gente vai conversando... 6 meses, a qualidade de vida dá uma equilibrada, né? Interessante isso. Alguns apontamentos, né, e muito também do que os pacientes se queixam é da parestesia, né, que muitas vezes alguns ficam na região mentoriana, né, então, para os próximos meses aí, talvez a gente tenha achados mais substanciais. Eu ia perguntar justamente essa questão do tempo que chamam para avaliação fonoaudiológica, porque cada dia mais a gente tem entendido a importância e o chamado precoce, né, da equipe de fono. E aí, pensando que esse paciente que faz uma robótica, ele vai evoluir com uma audinofagia que não necessariamente chega no primeiro, no segundo, no terceiro PO, isso talvez pode dar diferença aí nos resultados de deglutição. Quer dizer, se você vai fazer uma avaliação fonoaudiológica no 7º PO, quando os relatos de dor eles são muito mais evidentes do que no primeiro ou no segundo, isso faz muita diferença no perfil que você vai
apurada a deglutição do paciente, e que é muito diferente do perfil de deglutição de um pós-operatório imediato de tireoidectomia, onde você entra no primeiro pós-operatório. Então, assim, tudo isso faz sentido quando a Andressa diz que a gente tem que observar esses parâmetros e filtrar também, para não comparar só o resultado, porque essa metodologia pode inviabilizar aí o critério de dizer que algo é melhor ou que é pior, mas eu acho que a gente ainda tem que levantar bastante esses achados aí da robótica para entender esse perfil. Para vocês, normalmente, tem chegado esse pedido de avaliação com quanto tempo no pós-operatório? Para a robótica? A gente pega aqui no pré. A gente pega no pré. E no pós? E no pós? Então, aí no pós a gente já sabe o dia que vai ser feito, aí a gente já pega no dia seguinte. Então, vocês pegam no primeiro PO? Isso, exatamente. A gente já pega a primeira avaliação, porque a gente tenta, se for uma cirurgia que não tenha reconstrução, alguma coisa mais grosseira, né? Que aí a gente precisa de liberação da plástica, é mais grave. Mas uma cirurgia comum, que vai tentar sair sem sonda, a gente vai tentar fazer a liberação da primeira dieta. Sim, para já liberar leito, né? Isso, exatamente. Perfeito. Pensando na otimização do leito, liberando, já que é um paciente que teoricamente está bem, está estável. E esse segmento é assim também? Ele vai de alta ou ele tem a necessidade de voltar para o ambulatório e vocês percebem um perfil de deglutição diferente? Não, Andressa? Segue bem. Segue bem. Ele saindo de alta numa semana, ele volta na outra. E aí, assim que a gente consegue chegar para tireoide. Isso, na tireoide. A gente acompanha. Aí vai variar. Vai fazer iodo, não vai fazer iodo? Sim. Teve alguma complicação, por exemplo, às vezes faz esse marginal do lábio aqui, né, do acesso, tá? Ficou com alguma parestesia, tem que trabalhar mais ou menos, então isso às vezes impacta mais o trajeto, mas em relação à deglutição em si, a gente com 15, 20 dias, a gente já tá E vocês notam, Andressa, que a orientação é diferente? Por exemplo, tu avalias no primeiro PO, ele tá bem, tá funcional, mas vocês já dão uma orientação pensando nessa dor, na necessidade de repente, ele em casa, fazer uma modificação, uma adaptação, pensando e fazendo um link com o desconforto que a odinofagia, que a gente sabe que lá pelo 7º, 10º PO, ele pode apresentar, e ele já está há uma semana comendo por boca? Então, olha só, eu sou SUS, né? Então, nem sempre os pacientes fazem as coisas todas aqui comigo. Então, por exemplo, a radioterapia no Rio de Janeiro ela é regulada. Por exemplo, né? Então, a gente... E tem pacientes que moram muito longe. Então, a gente tenta fazer... A gente tem que ter uma orientação muito clara para ele tentar identificar ele mesmo, os problemas, e ele tentar se proteger. Então, por exemplo, às vezes vamos supor, não tem a ver com o que a gente está falando, mas às vezes eu evito tirar uma sonda e uma tráqueo, às vezes o paciente já funcional dos vários aspectos, porque eu sei que ele vai fazer uma radioterapia em São Gonçalo, e é muito longe, e eu vou ter dificuldade de ver se ele tiver algum problema. Claro, então isso tudo já vem nessa orientação. Exatamente. Então, olha, você vai acontecer isso, assim, assim, você vai sair daqui, tá indo embora? Olha, você vai sair daqui com dieta líquida, semilíquida, assim, você vai evoluir dessa maneira. Se você começar a sentir dor, mas eu já deixo logo uma consulta 10 dias, logo depois agendada. Você vai reduzir, você vai vir aqui de extra na emergência, na cabeça e pescoço. Então, ele tem que ter, eu tenho essa característica de colocar ali o passo a passo para ele poder não ir parar numa emergência pública outra, né? Que é muito diferente do nosso paciente, né? E às vezes nem pensando numa emergência, que eu acho que isso é o quadro mais intenso, né? Mas pensando que lá pelo 10º PO ele pode estar num quadro diferente pela cirurgia, e ele não se assuste, né? Não se assuste, que às vezes ele mesmo consegue fazer uma adaptação, uma modificação sem grandes mudanças, mas que melhore esse padrão em casa, sabendo que ele não vai ter uma assistência, ele não tem a fono aqui do lado, o serviço não é próximo. E aí eu acho que isso é o que bate aqui com o que a Camila Barcelos perguntou. Qual seria o objetivo do atendimento pré-orientação? É a liberação da primeira dieta? Seria dieta exclusiva? Desculpa, falhou. Qual seria o objetivo? Qual seria o objetivo do atendimento pré-operatório, no caso? Orientação? Liberação da primeira dieta? Seria dieta exclusiva? Então, o nosso pré-operatório, eu tento falar o máximo que eu posso de informação para aquele paciente. Eu tento, ele já chega nesse pré-operatório já sabendo o que ele vai fazer.
a proposta é essa, eu vou fazer isso, vou fazer uma cirurgia robótica, transoral. Então, a gente tenta falar de como é que vai ser a cirurgia, qual vai ser o dia, o que ele pode esperar da fono, onde ele vai encontrar, como é que vai ficar a deglutição, a voz, por que a voz fica impactada, do tubo, eu tento mostrar foto. Uma orientação geral, né? Geral. E como é que vai ser depois na alimentação? Você vai começar com esse tipo de alimentação, vai passar para sopa, dieta fria, quente. Eu tento passar o máximo. É claro que daquele monte de informação ele vai adquirir metade. Tanto que eu até peço assim, vem com alguém, porque às vezes uma outra pessoa anota as dúvidas. Quando está na enfermaria, a gente às vezes fala tudo de novo. Mas eu acho que quanto mais informação, é melhor, porque ele também vai acabar gerindo ali com a gente os problemas, né? E a liberação da dieta não é só a fono, não é só o paciente, é o conjunto, né? Eu acho. No AC Camargo, a experiência de vocês tem sido similar também, Kátia? Esses pacientes não costumam chegar para a gente no pré-operatório, né? Eles não chegam para a gente, eles vêm no pós-operatório, e principalmente os de cirurgia robótica para tireoide, como eles têm um tempo de internação hospitalar muito rápido, né? Muitas vezes eles já vêm no ambulatório, então eles ficam às vezes 1, 2 dias internado e não chega para a gente. Era isso que eu ia perguntar. A experiência da Rê está sendo mais no atendimento ambulatorial, no consultório. Esse paciente, quando chega para ti... Esse paciente nem chega para mim, né? de tireoide, não. Eu faço consultório, né, muito mais hoje com cabeça e pescoço, não fico em hospital, e eu não recebo. É robótica, eu quase nunca vejo robótica. Não é a realidade ainda desse paciente de consultório, né, não Rê? E geralmente, se for tireoide mesmo, eles não têm muita queixa, né? Também. Ou até tem, mas ainda são subvalorizadas. Principalmente as queixas de deglutição, né? Que é uma bandeira aí que a gente tem que levantar, sendo de cirurgia aberta ou não, essas queixas que não são muito percebidas, até por falta de conhecimento, e que passa aí batido pelo paciente e pela própria equipe. E aí a gente só é acionado quando essa queixa já é muito mais evidente. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho, então, com a radioterapia. A gente tem entendido aí, hoje a Beth falou de manhã na aula sobre a questão da prevenção como super importante para esse paciente. Aí ela fez aí uma divisão daquele paciente que responde, aquele paciente que não responde, o que tem sintoma agudo, crônico, e a gente tem entendido a necessidade de preservar, né, essas estruturas ativas aí da deglutição no planejamento da radioterapia, para tentar reduzir, minimizar a gravidade aí da disfagia sem comprometer o planejamento da radioterapia, das estruturas que precisam realmente ser irradiadas, mantendo aí o controle local da doença, mas pensando em resultado funcional. E aí eu queria ouvir a experiência de vocês, como que vocês têm ou vivenciado ou percebido essa relação com o radioterapeuta, no sentido de tentar pensar na programação em relação à preservação das estruturas. A gente sabe que nem sempre isso é muito possível, acho que isso é um sonho de consumo para todo mundo, que a gente possa sentar e discutir com a equipe, a gente sabe que não é realidade, mas se vocês vivem isso com algum paciente, com algum profissional, e como que é essa percepção, por exemplo, de tentar ver se algumas estruturas são preservadas, se não são preservadas, se vocês fazem aquela parceria de tentar ver o histograma, dose e volume, o que vai ser pego, até para a gente também tentar pensar nesse planejamento ou durante ou após a radioterapia. Eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês e o que vocês têm percebido da biomecânica de deglutição desses pacientes nesse contexto. Posso começar na ordem? Pode, por favor. Eu já ia dizer assim, deixa eu começar, porque eu tenho zero essa experiência. Como eu estou em consultório, o paciente chega para mim, em geral, ele já foi no radioterapeuta, já começou, e ele chega no 10º dia de rádio, porque ele começou a sentir desconforto. Né? Quando não, eles chegam antes, quando eles vêm pelo pós-cirúrgico, que a gente sabe que vai para a rádio, né? Então eu consigo trabalhar pré-rádio, mas dificilmente, desculpem, tem uma participação especial aqui, chorando, mas dificilmente a gente consegue entrar em contato com esse radioterapeuta, né? Eu acho que isso é muito difícil quando você não está dentro de um serviço. Acho que essa é a realidade da maior parte dos lugares, né, Rê? Porque se no serviço já é difícil, imaginem fora. É difícil esse paciente chegar para a gente ou no pré ou durante.
e quando ele não chega muito tempo pós, né? Essa eu acho que é a realidade da maior parte. Como que vocês têm percebido ou vivenciado essa questão com o paciente irradiado, Andressa e Pátia? Assim, eu dentro do INCA e fora dele, eu acabo trabalhando com as pessoas que eu trabalho aqui mesmo, né? Então, minha equipe de dentro e particular, ela é praticamente a mesma. Então, essa relação de proximidade, de amizade, obviamente, ela facilita as coisas. Então, o radioterapeuta me liga. A gente tem o paciente de dentro do INCA e a gente tem o paciente de fora do INCA. Então, mas eu noto que o que acontece, é claro que isso não começou de hoje, né? Vou fazer 11 anos de casa e no início eu tinha mais dificuldade. Conforme a gente vai conhecendo as pessoas, eu acho que essa é a minha dica para quem está começando, a gente tem que começar a conhecer e ligar e saber das pessoas. Então, hoje eu tenho uma situação que eu dou aula no clube aqui a gente tem vários clubes de revista, né? E eu dou aula para os radioterapeutas aqui para residência e eles querem saber como é que faz, como é que não faz para poupar, porque para eles é muito importante que o paciente não interrompa a radioterapia. É um malefício para o paciente interromper. E quando ele está ali gerindo o tratamento, que o paciente tem que parar porque está com uma mucosite, porque parou de comer, porque tem que fazer uma gastro, é prejuízo para eles. Então, eles, antes de começar, eles já chamam, eles já falam. Essa semana eu tive um paciente que o radioterapeuta me ligou e falou, Andressa, ele está comendo, e eu busco, até porque o meu protocolo é muito use it or lose it. Eu tento traçar aquele melhor perfil, o paciente que come do início ao fim. Mesmo que pouco. Esse é o melhor perfil de paciente que eu tenho na clínica privada ou o SUS. Então, eu tento que ele comece a comer, quando ele é um paciente combinado, né, que é cirúrgico, pós-cirúrgico para radioterapia adjuvante, eu tento fazer com que ele comece a comer antes da radioterapia e se mantenha, pelo menos, com algum líquido, com alguma consistência qualquer. E, às vezes, eu já liberei a dieta, esse é um paciente até particular, ele já estava comendo, assim, até pastoso. Ele me ligou e falou assim, olha, fulano é um perfil, assim, mais dependente, ele é mais difícil de lidar porque mora longe. Vamos fazer uma gastro, porque eu não vou conseguir poupar o constrictor posterior, tanto assim, me mostra o desenho, entendeu? E isso faz diferença. Aqui no INCA, o tumor board já é uma realidade, mas fora, eu acho que a gente vai falando, até porque eu acho que isso é uma doutrina, né? A gente vai falando aqui para os residentes, vai falando para os residentes, vai falando para os residentes, aí os residentes saem e são eles que chamam, né? Porque eles veem que dá certo. Então, quem está em serviço grande tem essa responsabilidade de ir lá e plantando a sementinha, porque a gente sabe que dá certo. O paciente que chega para a gente depois da radioterapia, aqueles efeitos, eles vão ser muito dificilmente reduzidos. E o paciente, por mais que sofra, você vê que ele estava comendo branda, ele fica só no semilíquido ali naquela água, às vezes alguma coisa gelada para poder refrescar, mas aquele que manteve comendo, ele é o melhor perfil. Por mais que ele tenha uma gasto associada para remédio, sei lá para quê. Então, acho que a saída é essa, né? Educação continuada. Exato. Exato. Infelizmente ou felizmente, a gente ainda consegue ver muito isso de forma rotineira em instituições de ensino ou grandes locais, né? Essa questão da educação continuada, e isso vem muito com a residência, por exemplo, essa geração mais jovem de médicos é uma geração que tem sido formada com a necessidade. Hoje a gente já está entrando aí na interprofissionalidade para pensar em trans lá na frente, não basta ser multi, mas aquela geração bem mais antiga, que não está acompanhando aí o que vem de importante, não tem a real noção do que é essa conversa num planejamento para pensar num pós. E ainda mais com esse perfil dos sobreviventes. A gente tem que pensar no depois com muito cuidado, porque não é só tratar e se curar, é como que vive depois. Exatamente. Senão esse paciente realmente chega com muito tempo no pós-operatório. Um ano atrás eu peguei um paciente aqui em Vitória, com 11 anos pós-radioterapia, inacreditável a alteração de fase oral da paciente. Uma paciente que não tinha dificuldade de fase faríngea. Uma fase preparatória oral e oral péssima. Num efeito tardio absurdo. Quer dizer, o quanto que essa educação continuada faz diferença é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? A Renata lembrou aí. A gente pode estar dentro de um serviço
com a melhor modalidade, a mais moderna, IMRT, tentando poupar, mas de repente, dependendo da dose, do estadiamento, da necessidade de uma irradiação ali bastante intensa, esse paciente pode ter uma disfagia talvez muito mais intensa, mesmo com uma modalidade terapêutica melhor, do que um paciente talvez que recebeu uma irradiação menor com uma modalidade menos tecnológica, menos moderna. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, né, gente? Eu estou em São Paulo, a Paty, a Andressa está no INCA, né? Então, a gente tem experiências muito diferentes do resto do Brasil, né? Que é um lugar onde os pacientes ainda chegam para o tratamento com um tumor T3, T4. Né? Então, a gente acho lindo os estudos da Kate Hutchinson, mas a gente não consegue esse resultado, porque não é o perfil do nosso paciente em geral, né? Então, se os meus colegas, eu sou do Nordeste, vocês sabem, eu tenho colegas lá que trabalham com cabeça-pescoço, eles não têm MRT, a radioterapia 3D, o paciente chega com tumor T4, né? Até aqui, meu colega de consultório, que é cirurgião de cabeça-pescoço, ele opera na Santa Casa, né? E lá, que é SUS também, Andressa, às vezes eles chegam os pacientes para mim que eu falo, Pablo, pelo amor de Deus, por que você não mandou antes? Falou, Renata, ele já chegou para mim assim, né? Se tivesse uma classificação T5, ele ia ser T5. Então, assim, a gente, como fonoaudiólogo, também fica muito limitado, né? Às vezes, independente da tecnologia, pelo paciente, né? Então, acho que isso é importante de se colocar. E são vários vieses, né? São vários vieses, né? A idade, o T, até o nível cultural desse paciente, o acesso que ele vai ter ao hospital. O status clínico, né? Às vezes é um paciente que vem de uma situação econômica muito ruim, ele já vem emagrecido, em uso de álcool há muito tempo, de cigarro, um pulmão muito ruim, comprometido. Comorbidade. Comorbidade, difícil, né? Cada vez mais comorbidades. Paciente com Parkinson, paciente com AVC, paciente com hipoacusia. Tudo isso a gente... assim, isso em teoria, a efeito dos tratamentos, porque os pacientes estão ficando cada vez mais velhos. Então, a gente acabou de ser aceito um artigo nosso aqui que a gente está falando sobre prótese traqueosofágica com paciente acima de 70 anos. Aí você fala assim, como? Porque a gente tem pacientes que laringectomizam após 70 anos. E se o paciente tem um perfil que depois de uma recuperação que dá para botar uma prótese, por que não? Mas é óbvio que ele vai ter que ter todo um cuidado diferente de um paciente que fez uma laringectomia com 60. Claro. Né? A gente tem a gente tem um perfil diferenciado. O nosso perfil de paciente jamais é o da Kate Hutchinson. Claro. Exato. Só isso, o perfil, desculpa, Paty, o perfil é diferente, a nossa estrutura é diferente, o que a gente vai oferecer em termos de serviço, não de mão de obra e de conhecimento técnico-científico, que é inegável que a gente tem bastante, né? O Brasil está aí se destacando, inclusive. Mas a gente não tem aqui na logística. Esse paciente, às vezes, mora muito longe, ele não tem condição de semanalmente ser monitorado. Exato. Isso faz uma grande diferença. Você não tem um pneumo para fazer o acompanhamento clínico do pulmão. Eu nem estou falando de grandes tecnologias para avaliar a força de musculatura expiratória. Eu digo que, às vezes, esse paciente não tem um clínico para monitorar o pulmão. Então, decisão terapêutica é muito complicada quando você não tem realmente essa estrutura, independente da modalidade terapêutica, de ser mais moderna ou menos moderna, e eu concordo que o perfil do paciente fala muito nesse momento. Fala, Paty, eu te cortei, desculpa. Não, a gente tem até uma experiência bem semelhante com a da Andressa, né? A gente acompanha esses pacientes, os pacientes da rádio, muitas vezes eles vêm antes para a gente, encaminhado pelo próprio oncologista clínico, né? Se é um paciente que não vai para uma abordagem cirúrgica, ele chega para a gente antes por conta do comprometimento da deglutição pela presença do tumor. Então, a gente muitas vezes acompanha essa jornada, né? Do pós-operatório, seguindo a radioterapia, se ele não vai operar com a presença da lesão, vai para uma rádio, e a gente tem um agravante da quimioterapia associada à rádio, né, que vai potencializar os efeitos desse tratamento. E
o que a Andressa levantou, né, do use it or lose it, é também uma abordagem que a gente leva. Quanto mais a gente puder deixar uma via oral segura, pensando em manutenção da função, a gente vai fazer isso, lógico, monitorando todos os sinais de risco, para evitar desse paciente desnutrir, desidratar, mas se ele conseguir, mesmo que tenha uma via mista, manter alguma coisa por via oral para não perder a função, associado a exercícios, a nossa proposta é manter durante o tratamento. E dependendo do perfil do paciente, se ele tem um bom acompanhamento nutricional, se ele está bem hidratado, fazendo uso de suplementos, vitaminas, muita proteína, a gente observa que ele reage muito melhor ao tratamento quimio-radioterápico do que aquele paciente já desnutrido, né? Então, eu vou aproveitar o gancho e fazer a pergunta da Marcela Teixeira. Existe algum tipo de segmento a longo prazo para esses pacientes irradiados? Hoje em dia tem se falado muito dos cancer survivors, né? Os pacientes, que nem a Andressa disse, 70 anos, diagnosticado, faz uma laringectomia, tem que pôr a prótese. A gente tem pacientes de 90 anos que fazem glossectomia parcial, 94 anos. Então, assim, tirando os pacientes, as pessoas estão vivendo mais. Teoricamente, a gente sabe que o risco delas desenvolverem um câncer é maior, porque a janela, né, é longa. Mas os pacientes que foram tratados do câncer de cabeça e pescoço há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, pela tecnologia, eles também estão sobrevivendo, né? E esses estão chegando para a gente, muitas vezes, agora, com essas sequelas tardias do tratamento. Então, a proposta dos cancer centers hoje, né, a gente sempre ouviu, né, eu cresci ouvindo que você acompanha 6 meses, 1 ano, 5 anos, não tem mais a doença, alta. A ideia hoje dos cancer centers é acompanhar a jornada do câncer a vida inteira. Então, 5 anos esse paciente está curado, mas a gente não dá alta. Ele volta no ano que vem, passa por uma checagem, então é acompanhar esse paciente ao longo da vida. Então, a ideia é essa, é não perder esse paciente e ir monitorando as possíveis sequelas tardias que hoje a gente recebe na nossa instituição, pacientes 10, 20 anos pós-radioterapia. Perfeito, perfeito. Eu acho que é interessante essa pergunta, porque a gente sempre soube, sempre escutou falar e leu nos estudos que o paciente irradiado vai fazer exercício para sempre, né? Isso é uma premissa, então ele vai ter que mobilizar essas estruturas para sempre, seja fazendo exercício diretamente, falando de amplitude de movimento, etc., mantendo uma dieta variada, né, com diferentes consistências, enfim. Mas a gente perde esses pacientes. Como a Paty falou, eles voltam, mas eles voltam, eles não ficaram com a gente em segmento, né? Então, respondendo a pergunta da Marcela, na minha experiência, não tem segmento a longo prazo determinado em geral, né? O que a gente faz é dar uma alta assistida, orienta, se tiver alguma piora, volta, né? Mas seria incrível se a gente pudesse ter esse segmento a longo prazo e ter os retornos, por exemplo, casados com os retornos no médico, né, no cirurgião. Porque a gente sabe que esse paciente volta sempre, a cada 1 ano, 2 anos, etc. Hoje, pelo menos, não sei no AC Camargo, mas em geral, a gente não vê isso, né? No INCA também não sei. Acho que é importante ouvir vocês dessa experiência. No consultório, eu não tenho essa experiência dele voltar comigo, né? Às vezes ele volta com radiologista, com oncologista, até com cirurgião de cabeça e pescoço, mas não passa comigo se não tiver queixa. E eu acho que a chave do negócio é você pegar antes dele ter queixa, para você manter a qualidade, né? Eu tenho amarrado isso, sabia? Eu peço para o paciente, mesmo que ele não tenha queixa, voltou na cabeça e pescoço, marca retorno comigo. Às vezes, eu oriento, né? Eu não tenho nem o que, entre aspas, eu estou vendo que está tudo maravilhoso, mas eu monitoro. Olhei. Então, sem queixa vocal. Kika, e às vezes ele não tem queixa, mas na nossa reavaliação a gente identifica uma alteração. Exato. Né? Porque às vezes o paciente não tem essa percepção ali, mas você pega alguma coisa e só um ajuste na orientação da dieta, por exemplo, faz com que ele mantenha essa qualidade de vida boa e fique bem, né, nesse acompanhamento, segmento a longo prazo. Sim. Eu acho que instituição grande, assim, a gente faz o segmento, né? Os pacientes do INCA têm segmento? Tem. Mas eu acho que é mais fácil para a gente, por quê? Porque eles vêm para ver a equipe. Então, eu faço parecido com a Kika. Volta na cabeça e pescoço, volta na gente, nem que seja de ano em ano. Então, faz aquele protocolo padrão. 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ano em ano, e talvez a gente avalie alta.
o que a gente tem avaliado, que eu fico, às vezes, me questionando em relação à alta, é esse perfil de fragilidade. Porque quando a gente vê que o perfil do paciente é um perfil que ele vai ter um suporte, ele tem rede de apoio, ele é mais jovem, e você vê que ele fez uma adaptação mais adequada, que ele não tem queixa, ele está num perfil bom, a gente consegue até dar uma alta de 1 ano, né? Assim, um retorno de 1 ano. E aí você dá aquelas orientações, olha, se você começar a engasgar muito, se você sentir alguma dor, achou que está aí demasiado, eu não tiro exercício de radioterapia nunca, tá, Renata? Eu falo assim, ó, eu sei que você não vai conseguir fazer isso todo dia, mas você tem que... Porque eu ensino eles a observar, entendeu? Olha, passa a mão no pescoço, acordou hoje, tá achando que tá mais inchado? Opa, tem que lembrar da Andressa, eu vou fazer os exercícios. Não, poxa, eu tô na praia, sabe? Araruama. Tá bem o meu pescoço? Hoje eu não vou fazer o exercício. Eles têm que começar a se monitorar dessa maneira, entendeu? Então, entender o corpo, né? Exato, ele é gestor da situação, não foi isso que a gente falou aí? Então, ele tem que aprender a fazer isso. Então, quando eu vejo que ele tem essa gestãozinha, eu começo a fazer de 1 ano. Mas o que a gente tem observado é que pacientes, às vezes, 10, 15 anos pós-tratamento, começam com umas queixas que são meio que inerentes ao envelhecimento. Então, a gente olha, aí a gente fica assim, opa, é uma presbifagia em cima de um sistema já alterado. Então, a gente vai... Segura aí que a gente vai fechar com envelhecimento. Não dá spoiler, não, tá bom, bonita? Só para a gente fechar aqui. Corre que só falta 10 minutos. Exatamente. Só para a gente fechar e eu não deixar a Célia sem resposta. A IMRT otimizada com preservação de constritor faríngeo é uma realidade no INCO ou no AC? Bem objetivamente, Paty e Andressa, para a gente passar para uma outra pergunta. Quando dá, né? Quando ele consegue poupar. Porque o radioterapeuta, às vezes, fala assim, não consigo, pela localização do tumor. E pela agressividade, né? Exato. Mas, assim, sempre que pode, eu já fico assim, ó, por favor, meu constrictor, eu já até entendo, eu faço assim, aí ele fala assim, sim, às vezes ele fala assim, não dá. Entendeu? Porque ou seja, é um grande parâmetro pra gente, né? É um grande parâmetro. Com certeza. Com certeza. Então, aproveitando que a Andressa falou agora, a Renata também, da fragilidade desse indivíduo, a gente não tem como não falar aqui desse paciente que é submetido à imunoterapia, né? A gente entende que a imuno tem vindo aí de uns anos para cá, não é para todo paciente, existe um perfil aí selecionado, a gente entende que é para perfil de paciente que tem estadiamentos mais avançados, doença metastática, recorrentes, então não é para qualquer paciente, são pacientes específicos, e esse paciente, ele tem apresentado, além da fadiga oncológica característica do paciente, mas é um paciente que tem vindo aí com uma fadiga que chama a atenção. E aí eu queria ouvir a experiência de vocês, se estão recebendo esse paciente com pós-imuno, como que vocês têm trabalhado com o parâmetro da fadiga e se a disfagia que é associada a essa fadiga oncológica, ela seria mais por uma questão muscular ou por uma incoordenação respiratória? E como que vocês caracterizariam o perfil de deglutição desse paciente que apresenta fadiga em relação a imuno? Se vocês pudessem ser assim breves, porque nós temos 7 minutos para fechar a mesa. Eu acho que eu falaria uma palavra assim, sarcopenia. Porque eu acho de uma fragilidade porque é um paciente com viés, porque ele é um paciente com tumor muito avançado, às vezes ele tem metástase, então ele tem uma complicação clínica tamanha que às vezes a gente não sabe de onde vem. Então ele já é um paciente muito frágil, entendeu? Então aquela alteração ali da imuno, não sei, eu acho que a doença é muito avançada. Então, aquele cansaço, às vezes tem metástase pulmonar, entendeu? Da onde vem aquilo ali? Eu acho que a gente ainda tem que limpar, os protocolos de pesquisa ainda estão muito incipientes em cabeça e pescoço aqui no nosso grupo. Eu acho que a gente tem que limpar muito isso ainda para a gente entender o que está saindo dali, entendeu? E pegando esse gancho... Desculpa, Paty, pode. Não, da fadiga oncológica. E aproveitando esse gancho da Andressa, né, a imunoterapia na instituição é muito ainda protocolo de pesquisa, né, para tumores avançados de cabeça e pescoço, metastáticos, muitas vezes já que vieram de radioterapia, outros esquemas de quimioterapia que não responderam, né, então eles vão para essa nova proposta de tratamento. A gente recebe muito esses pacientes na unidade de internação justamente pelos eventos adversos da imunoterapia, né, que é a fadiga, a astenia,
bulimia, anorexia, muitos podem ter pneumonia por conta do tratamento da imunoterapia. Então, são pacientes que já vêm, que nem a Andressa disse, muito fragilizados pelas sequelas que eles têm de base de todo o tratamento que eles fizeram, né? Então, é uma população, eu poderia dizer, mais crítica, mais grave, que a gente intervém mais na unidade de internação. Quando chega para a gente, eles já chegam bem graves. Queria falar? Não, eu ia comentar essa questão da fadiga oncológica, né? Porque às vezes não é a fadiga pela imunoterapia. A imuno é a gota d'água, né? O paciente já vem muito cansado. E eu acho que aí, nesses casos, eu tenho pouca experiência com imunoterapia, mas o que eu tenho lido e visto e ouvido as colegas falarem, a Lica fala muito disso, né? Da fadiga oncológica. Eu acho que tem que apagar o fogo, né? É o tipo de paciente que você não vai conseguir colocar num protocolo de exercício, de força, para melhorar a amplitude, força e resposta muscular. Você tem que fazer ele comer alguma coisinha ali, dar uma adaptada, uma terapia com estratégias compensatórias, né? Porque é um paciente que está cansado, o nome já diz, ele está cansado do tratamento, da doença, de ir para o hospital, de tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter o bom senso, né? E eu estou de olho aqui no chat, eu vi que o Lucas comentou isso, do fator psicológico, né, do paciente. A gente tem que ter o bom senso de, às vezes, não conseguir fazer uma terapia muito intensiva e com muitos objetivos de reabilitação, porque o paciente está cansado, né? Então, você vai ali dar um conforto para ele, fazer com que ele coma alguma coisa com segurança e, teoricamente, né, fazer uma estratégia compensatória, muitas vezes, por conta desse cansaço generalizado aí. Exatamente. Trabalhar no foco para aquele momento, né? Exato. Né, alguns estudos já publicados em Cabeça e Pescoço, eles mostraram que a imunoterapia aumentou a sobrevida desse paciente, né? Então, aumenta a sobrevida, a gente pode dar algum conforto, liberar alguma coisa via oral dentro disso que a Rê comentou, né? É o que ele consegue me oferecer. Talvez não é essa terapia ritmada, com séries, mas consegue comer alguma coisa, então é esse trabalho. E aí eu fico pensando no propósito do atendimento. Né? Qual é o propósito naquele momento? Porque quando o paciente está num grau de fadiga desse, que muitas vezes não está te respondendo porque ele não tem condição biológica para aquilo, se a gente tiver muito bem definido qual é o propósito, é fazer a terapia por si só ou deixá-lo comendo para um conforto? Ele tem cada vez mais individualizar, né? Cada vez mais. Não dá para não personalizado. Não é a melhor técnica. É a melhor técnica para o paciente. Para aquele paciente. Exatamente. E às vezes a gente nem usa técnica, né, em si, assim, a técnica pensando no exercício. É estratégia compensatória mesmo. Sim. E eu acho que isso vem muito com esse paciente frágil, com esse paciente que não tem condição física, ou pela sarcopenia, ou pela condição muscular, ou pela questão respiratória, e aí tudo se mistura. Porque é um paciente vulnerável, frágil, com essa fadiga oncológica, mas de repente ele já tem outras questões associadas à fadiga que dificultam esse processo terapêutico. E aí, só para finalizar mesmo, eu acho que a gente não pode deixar de destacar que, além de todas essas questões inerentes ao tratamento, mais tecnológico, mais moderno ou não, existe a questão dos sobreviventes. Esse paciente está envelhecendo com sequelas agudas ou sequelas crônicas, e essas sequelas agudas ou tardias, elas vão se somar às características que são inerentes ao processo de envelhecimento dele. E a gente precisa abordar tudo junto e misturado, porque é aquela característica que o paciente vai apresentar naquele momento, né? Então, acho que a gente precisa aí estar bastante atento, porque é uma população que está chegando cada vez mais para a gente. Embora o perfil esteja modificando, esse paciente que não é o HPV positivo, ele está chegando vulnerável, frágil e mais idoso, ou está sobrevivendo a um câncer que teve. Exatamente. E a gente precisa dar esse suporte a esse sobrevivente também. Pelo adiantar da hora, a gente tinha mais perguntas aqui, mas eu não vou conseguir fazer para a gente realmente poder encerrar pontualmente. Um beijo para as três, obrigada pela participação, por aceitarem nosso convite. Excelente, foi ótimo. Muito que a gente se encontre em outras oportunidades. Obrigada a todo mundo. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.